A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a nossa nona lição da nossa classe dos adultos sobre o tema O Reinado de Joás. Nós vamos ver no decorrer dessa lição que Joás ele vai começar a reinar ainda bem criancinha, porém, segundo a orientação do sacerdote Joiada, ele vai ser um grande rei. Porém, depois que o Joiada morre, ele vai, infelizmente, fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Mas isso nós veremos no decorrer da lição. O nosso texto áureo diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4. Há uma necessidade de nós buscarmos a benignidade e a fidelidade e colocarmos essas coisas em lugares na nossa vida que nós consigamos ver. Tudo que você coloca de frente, que você consiga olhar e observar, você não vai esquecer. Se você pendura, se você coloca, por exemplo, como os sacerdotes tinham que colocar a santidade ao Senhor nos filactérios, então ele estava sempre vendo aquilo ali, olhando e se espelhando e vendo a necessidade de estar buscando dessa forma. Do mesmo modo, nós precisamos também buscar tanto a benignidade quanto a fidelidade, que é, assim, atributos do Senhor, mas que é possível o servo de Deus desenvolver durante a sua trajetória cristã. Verdade prática diz: para ter uma vida de constante comunhão com Deus é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. A pergunta que fica é: o que é idolatria? Será que idolatria é adorar somente os deuses estranhos? Ou idolatria é nós colocarmos nas nossas vidas algo que está querendo assumir o lugar de Deus? Pense nisso, para que você e nem eu venhamos partir para esse princípio tão terrível, que é de distanciamento da presença do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está em 2º livro de Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 3, depois o capítulo 12, versículos de 1 a 5, e depois os versículos 17 a 21. Leremos alguns versículos. Vendo, pois, Atalha, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Atalia era uma mulher má. Também ela tem um parentesco terrível com Acabe e com Jezabel. Daí, essa mulher tem um sentimento tão ruim. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs ele a sua ama na recâmara, e escondeu da Atalha e assim não o mataram. Até um período de 6 anos ele esteve escondido. Por quê? Porque senão ele poderia ser morto por aquela mulher má, Atalia. Ela poderia fazer mal a esta criança. O versículo 20 fala: e levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila, porque Josacá, filho de Semeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram, e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Qual é o objetivo geral da nossa lição? Afirmar que o pecado leva o homem à ruína, e não somente um homem, pode levar toda uma nação à ruína. O pecado, a idolatria, enfim, pode levar toda uma nação a pagar uma conta muito terrível. Temos 3 objetivos específicos. Primeiro, apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia, assinalar a restauração do templo, caracterizar a idolatria de Joás e a descendência do seu reinado. Vamos lá à nossa introdução, amados irmãos. E eu lhe convido já
antes de entrar na nossa introdução, eu lhe convido a vir comigo no canal, se inscrever no canal, acionar as notificações, para que você receba sempre os estudos que nós temos feito aqui, os vídeos que nós temos gravado em nosso canal. Que Deus te abençoe e eu te aguardo então na nossa introdução. A introdução diz assim: com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebeu orientação e conselhos do sacerdote Joiada. Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. Observação: enquanto do lado dele está alguém que era temente a Deus e o orientou, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele só não conseguiu destruir os altos que Jeroboão havia erguido. Mas ele vai, com a orientação de Joiada, ele vai conseguir trazer o povo a Deus novamente. Mas Joiada não era eterno e ele morre. Ao morrer então, Joás vai fazer o que é mal aos olhos de Deus. Por quê? Porque ouviu conselhos. Queridos, os conselhos têm duas finalidades: ou edificar ou arruinar. No caso de Joás, os conselhos que recebera foi para arruinar a sua vida e o seu reinado. O número 1 diz: o livramento de Joás, as tramas reais. Tanto em Israel quanto em Judá existiam acirradas disputas pelo poder, envolvendo interesses políticos e econômicos. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através de Atalia, neta de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado por Geu, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Tá vendo só? Conspiração, poder, parece histórias reais, né? Ou histórias dos nossos tempos, história dos nossos dias, porque a história foi real, mas parece ser história de casos que nós ouvimos acontecer nos poderes que tem por aí afora. Alguém que mata, que assassina, que faz aliança para poder adquirir poder diante dos homens. E foi isso que Atalia vai fazer. Com a morte de Geu, o que ela vai fazer? Ela vai tentar usurpar o trono. E de fato ela consegue. Mas como ela consegue? Matando todos os que seriam os sucessores ao trono. Todos eles vão ser mortos, com exceção de Joás. A coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Neta herdou o sangue, né? Herdou a parte ruim dos seus avós. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos. Tá vendo só? Que mulher perversa! Matou os seus próprios netos. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Por causa de quem? De Joiada. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia Joseba, esposa do sacerdote Joiada, e lá ficou durante 6 anos. Ele tinha 1 ano, aproximadamente, como diz aqui, e ficou lá mais 6. Então ele vem a assumir o trono aproximadamente com 7 anos. Ainda criança, não sabia o que fazer, mas Joiada vai fazer essa grande diferença na vida desse menino. Nesse período, Joiada preparou
Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. Para assumir o trono, precisava que ele conhecesse as leis que iriam nortear, que iriam dar direção ao país. Do mesmo modo, se alguém quiser ser o presidente da nação, do Brasil, por exemplo, ou um governador, um prefeito, ou um deputado, um vereador, um senador, ele precisa conhecer as leis que regem o país. Senão ele simplesmente não vai conseguir ter o êxito que ele de repente está querendo. A estratégia bem-sucedida. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e no dia planejado por eles, destituir Atalia do trono e proclamaram Joás como rei. Joiada naturalmente passou a ser o corregente com Joás, pois este não tinha condições de reinar, por ser ainda uma criança. O sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e o conclamou o povo para remover o seu templo, despedaçar imagens e altares e refazer aliança com Deus. Ele vai fazer uma limpeza geral, só não vai conseguir abolir os altos de adoração que havia sido posto pelo primeiro rei Jeroboão. Então nós vamos observar que Joiada vai conseguir, porque ele era temente a Deus, começar uma limpeza muito grande e com isso levar o povo a adorar o Senhor nosso Deus. Por isso que nós devemos ter em mente o seguinte: sempre tem uma possibilidade de acontecer o sobrenatural de Deus mover alguma coisa, sempre tem esta possibilidade. A síntese desse tópico diz: há momentos que o perigo nos cerca sem que o percebamos. São nessas horas que o Senhor intervém, nos concedendo escape e proteção. É assim que Deus faz, nos dando o escape e a proteção que tanto nós precisamos. O número 2 diz: o reinado de Joás e a reparação do templo. Arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada aconselhava. Preste atenção nisso, tá? Enquanto Joiada aconselhava e ele aceitava os conselhos, Deus prosperava o reino. Todo o reino prosperou. Como a adoração a Baal havia sido incentivada pelos reis anteriores, o que acontece? O templo do Senhor, ele ficou abandonado. A casa de Deus ficou abandonada porque o templo que era ornamentado era o templo a Baal, a Azera, e não o templo de Deus. O templo de Deus ficou entregue às traças, às baratas, às aranhas, né? Enfim, foi abandonado, precisou reparar. Por quê? Porque os sacerdotes não podiam estar lá servindo do jeito que deveria, até por causa da sua própria convicção de fé. Não está muito diferente hoje não, tá, amados? Embora nós não conseguimos ver abertamente, mas há nos bastidores muitas opressões, muitas coisas que estão sendo tramadas contra a igreja, para que a igreja também seja fechada, para que a igreja deixe de pregar, anunciar a palavra do Senhor nosso Deus. Logo Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo. Quando ele assume, então, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar trazer uma reparação para o templo, para a casa do Senhor, para que a casa do Senhor sofresse uma mudança e não ficasse entregue ao caos, como estava antes. Os templos dos deuses pagãos estavam bonitos, bem ornamentados, mas a casa do Senhor estava abandonada, precisando de reparo. A fidelidade dos tesoureiros. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam dinheiro. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Ou seja, havia uma harmonia entre os tesoureiros, entre os sacerdotes e entre o rei. Não tinha ninguém querendo levar vantagem, querendo tomar posse daquilo que não era seu. Pelo contrário, eles trabalhavam
visando o quê? Trabalhavam visando sempre a obra do Senhor, a obra do templo. Então os tesoureiros deram bons, excelentes exemplos, principalmente nesse quesito. A fidelidade, um atributo que enobrece. Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. As pessoas estão de olho em quem gerencia os dízimos da igreja, quem administra as obras da igreja, quem recebe os dízimos da igreja, quem recebe a oferta daquele que é aposentado, do pensionista, como está sendo gerenciado isso. Observemos que Joás, por meio de Joiada, vai levantar uma campanha de arrecadação para uma manutenção do templo. E tudo indica que o povo vai trazer as ofertas com prazer. E isso é muito agradável. Quando o povo está ofertando para o Senhor com prazer. Tu tem ofertado com prazer? Você é dizimista? Posso te fazer essa pergunta? Você é dizimista? Você é ofertante? Você dá ofertas alçadas à casa do Senhor? Faça isso e você vai ver a prosperidade do Senhor chegar na tua vida. Então a fidelidade, ela é importantíssima na vida de quem serve a Deus. Fidelidade naquilo que é financeiro e fidelidade para com os irmãos e as irmãs da casa do Senhor nosso Deus. A síntese desse tópico diz: aqueles que administram os bens destinados para a obra de Deus devem fazê-lo com dedicação, verdade e amor, nunca visando tirar seus próprios benefícios. Não. O obreiro é digno do seu salário, então ele precisa viver modestamente, sem levar até a instituição a viver um colapso, como nós temos visto acontecer em alguns lugares com algumas instituições. O 3 diz: a conspiração contra Joás, o declínio do reinado. A história de Joás nos revela o quê? Que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Amados irmãos, nós vamos entender e precisamos entender o seguinte: eu não devo ser um servo de Deus, ou você não deve ser um servo de Deus, porque alguém é, mas você precisa ter as suas próprias convicções de quem de fato você é. Nós vamos ver que o Joás, ele vai ser facilmente levado ao engano. Por quê? Porque ele vai se deixar seduzir pelos maus conselhos. Porém, diz assim, segundo Crônicas, capítulos 24, versículo 17. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e os reis os ouviu, e deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram as imagens dos bosques e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa sua culpa. Joás começou bem, mas infelizmente ele não iria concluir do mesmo modo que começou. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. É muito ruim quando alguém vem bem e outro que entra não consegue dar sequência. O bom é quando alguém já vem bem diante do Senhor e quem entra faz melhor ainda para a glória de Deus. Mas quando acontece ao contrário, é muitos prejuízos que nós vemos acontecer. Como nós lemos, ele vai permitir que os ídolos sejam adorados novamente. Confiar em suas próprias forças. As más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino, na perda da sua confiança em Deus e mais tarde na conspiração e assassinato contra ele. Nós vimos que os seus servos o mataram. Os seus servos armaram ciladas contra ele e o mataram. Por quê?
porque ele abandonou o Senhor, abandonou o que era a vontade de Deus. Essa é uma trágica consequência da desobediência. Perdeu a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Não se deixe levar e não se deixe contaminar por aquilo que os outros estão falando, mas que você seja alguém produtivo, que produza para o Senhor, que tenha comunhão com Deus e não viva somente as experiências dos outros, mas que você tenha as suas próprias experiências com o Senhor nosso Deus. Número 2, a conspiração e morte no reino. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo o que o sacerdote lhe ensinara, e olha que não foi 2 anos, 3 anos, irmão, foram muito tempo. Por quê? Porque Joás ele vai reinar durante bastante tempo. E desde o seu primeiro aninho, segundo aninho, terceiro aninho, que ele teve contato com Joiada. Então ele aprendeu muitas coisas boas. Mas, infelizmente, a sua mente estava já sendo dominada pelo pecado. O rei, em vez de seguir tudo que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá. Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou. Está vendo? O sacerdote, o filho do sacerdote, vai dizer para ele: olha, você está errado, não faz isso, não pratica esse mal. Olha o que o meu pai, pode ser que ele tenha dito assim, olha o que meu pai lhe ensinou, olha as verdades que o meu pai passou para você, então não abandone o que meu pai lhe ensinou. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai matá-lo. Por quê? Porque ele não aceitou ser, infelizmente, não aceitou ser corrigido. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, segundo Crônicas 24, 20, o qual pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste o Senhor também, ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandato do rei no pátio da casa do Senhor. O rei ordenou a morte do filho daquele que foi o seu amigo, seu instrutor. Olha, irmãos, que coisa terrível. Idolatria levou o povo a voltar à idolatria novamente e agora vai permitir que aconteça um assassinato. Porque alguém falou por Deus e ele não aceitou a correção, resistiu à voz do Senhor nosso Deus. O juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio que pelejou contra ele. Após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em sua cama. Infelizmente, tudo que o homem semeia, ele vai colher. Tudo. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz, que nós temos a mente de Cristo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque nós devemos pensar como Cristo. Somos falhos, sim, é verdade, mas temos que lutar para ter uma vida que glorifique ao Senhor nosso Deus. Essa lição nos ensina o seguinte, que precisamos ouvir os bons conselhos. Conselhos principalmente daqueles que glorificam a Deus. E não nos deixarmos seduzir pela nossa vaidade ou pelo desejo dos nossos corações. Assim, a síntese desse tópico vai dizer: a desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço nos levam a escolhas ruins que afetam o destino de nossas vidas. Ou seja, confiar em nós mesmos ou confiar em conselhos errados vai nos levar à ruína espiritual, inclusive até com a perda da vida espiritual ao lado de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A conclusão desta lição diz assim: Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. A sua tia
vai lhe guardar, no tempo certo ele vai surgir, só que infelizmente ele vai desaparecer também de uma forma muito cruel. No início do seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar os ídolos e perdeu completamente a noção da justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. A consequência foi terrível. Por quê? Porque ele foi um homem terrível, um homem que viveu, mas não conseguiu manter-se fiel ao Senhor. Que nós tiremos desta lição aquilo que para nós também é muito importante, para que nós possamos ser profetas de Deus e sabermos ouvir os conselhos também. Porque enquanto nós não estivermos profetizando, alguém vai estar profetizando. E alguém vai estar trazendo palavras que edifiquem a nossa vida. Que Deus te abençoe. E eu lhe aguardo na nossa 10ª lição, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Nós vimos aqui que Joás, ele vai ser levado, o babilônico viria para punir. Deus iria permitir isso. Só que ele vai ser morto. A sua vida vai ser ceifada. Que Deus tenha misericórdia. E eu lhe espero então na nossa próxima lição, que vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe. Querido Espírito Santo, obrigado por essa aula que tivemos, essa nossa 9ª aula que tivemos. Muito obrigado. Que a tua boa mão continue operando milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta do Senhor, e todos nós que cremos dizemos amém. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Amém.